Boa noite. Até domingo, o Estado será o centro crítico à economia mundial, que vive dificuldades, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. É o Fórum Social Temático que debate a crise capitalista, justiça social e ambiental. Como nosso programa prima pelo confronto das ideias, queremos colocar em discussão o tema do fórum. O capitalismo está mesmo em crise? Ele é o responsável pelos atuais problemas econômicos em vários países? Nações como o Brasil, que estão vivendo um período de crescimento e estabilidade, praticam que tipo de regime? Capitalismo e justiça social são mesmo incompatíveis? Enfim, qual o regime econômico ideal? Onde ele está vigendo ou sendo implementado? São algumas questões para o Conversas Cruzadas desta noite, que está começando. São convidados do programa o coordenador do Fórum Social Temático, Mauri Cruz, o escritor Percival Pugina, a diretora do Instituto Brasileiro de Análises Políticas e Econômicas, IBASE, a antropóloga Moema Miranda, e o diretor do Instituto de Estudos Empresariais do Rio Grande do Sul, Fábio Osterman. O Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, carinho, respeito e honestidade. Sicredi, gente que coopera cresce. CIEE, ações sociais que transformam. Sistema Fê Comércio, com você a gente faz a economia girar. E Grupo Vilela, auditoria e consultoria empresarial. Começo por quem representa diretamente a coordenação do Fórum em Porto Alegre, Mauri Cruz. Tudo bem, Mauri? Tudo bem, agradeço o convite, né? E realmente muito oportuno o nosso debate, né? Em função de que estamos aí vivendo um novo momento, né? Da humanidade. Quando o Fórum Social nasceu em 2001, né? Nós éramos os malucos, né, que acreditávamos que era necessário, mas a gente falava, um novo mundo é possível, porque o mundo que se apresentava ele era um caminho único, né? Era o neoliberalismo, o mercado tinha o tendão, tinha a capacidade, né, o condão de resolver os problemas da humanidade, né, e quem pensava diferente era tido como, digamos assim, completamente fora da realidade. Infelizmente, né, aquelas questões que mobilizaram, né, parte da militância social em 2001 para iniciar o processo do Fórum Social Mundial, aquelas questões apresentadas, né, de que o capitalismo, pela sua lógica de acumulação, pela sua lógica de exclusão, porque a base essencial dele é a desigualdade, né, não é a inclusão de todos, né, ele não era capaz de atender as necessidades das pessoas. Naquela época, sequer o tema ambiental ele tinha tanta força quanto tem agora, mas também tínhamos, né, no início do processo do fórum, o tema ambiental sendo apresentado muito especialmente pelos militantes europeus, né, que já tinham consolidado, digamos assim, uma visão de que capitalismo e meio ambiente era insustentável, né, especialmente militantes alemães e franceses, né. Infelizmente, as questões que apresentávamos no início do fórum, principalmente nas primeiras edições, com o tempo vieram a se demonstrar verdadeiras, né? O capitalismo incapaz de atender às necessidades da humanidade, incapaz de resolver até os seus próprios dilemas, né? A lógica das crises cíclicas por causa da dinâmica de acumulação, na hora que tu acumula depois, tu acaba não tendo condições de quem consuma, né? Porque a riqueza é tão acumulada e não consegue gerar um processo cíclico de consumo. Por isso, então, esse processo de sanfona, né, que o sistema capitalista exige, né? E estamos hoje vivendo um momento em que, em Davos, eu estava lendo as reportagens aí nesses dias, que a linha das lideranças de Davos é que o capitalismo tem que se repensar, tem que se reinventar, tem que ser, ou seja, tem que deixar de ser capitalismo, né? Essa, em última análise, é isso que as lideranças de Davos estão dizendo, ou seja, isso, ao mesmo tempo, para nós, né, que defendimos uma outra ideia, é muito importante, porque já não somos mais apenas a antítese, né? Hoje já somos chamados para discutir uma síntese, uma nova proposta, né? E eu acho que não é gratuito assim que a presidenta Dilma estará no Fórum Social Temático discutindo com as lideranças dos movimentos sociais internacionais e não achou interessante ir a Davos, né? Como a maioria dos líderes mundiais não acharam interessante a Davos. Então acho que nós entramos nessa agenda de discutir a síntese. E também acho, é importante que se diga, nós não somos donos da verdade, também temos as nossas limitações, também o movimento social amadureceu. Também o movimento social está disposto a sentar, né, para discutir caminhos, né, em cima de questões de valores, de princípios éticos, de princípios que sejam verdadeiros, como a inclusão de todos. Para nós, um sistema
que a base dele seja uns estarem incluídos e outros excluídos, não nos serve. Né? Para nós, o princípio é que todos têm que estar incluídos, de que a nossa relação com a natureza tem que ser uma relação de equilíbrio. Né? Nós temos que ter uma relação que respeite a natureza e, portanto, a dimensão dos projetos elas precisam ser repensadas. Né? Às vezes a solução tecnológica não é o problema da solução em si, mas da sua dimensão, da sua amplitude. Né? Então, desse ponto de vista, eu acho que o nosso Fórum Social Temático ele está sendo assim, bastante propício, né? Nesse momento de crise do capitalismo, Estados Unidos, Europa e China, que nós também temos uma opinião crítica ao projeto da China, né? E nesse momento em que a América Latina vive um momento importante de democracia e de crescimento econômico, mas que para nós também uma visão muito crítica nossa sobre essa visão de crescimento econômico. Percival Pugina, o contraponto. Imagina. Boa noite, Cláudio Brito, boa noite aos demais debatedores. Muito agradável estarmos aqui tratando de assunto sério que interessa a humanidade toda. Boa noite aos nossos telespectadores. Olha, eu vou começar numa divergência inicial. Crise do capitalismo. Primeiro, não gosto da palavra. A palavra essa capitalismo, não gosto da palavra. Não gosto. Eu prefiro a palavra usada por João Paulo II, que fala em economia da empresa, economia livre, economia de mercado. Essa palavra é inegável, ela tem uma carga negativa, simbólica muito, muito forte. Né? Não, mas vamos ficar com a palavra crise do capitalismo. Ora, quem na vida humana, no telespectador, quiser uma vida sem crise, desembarcou de um sonho no lugar errado. Crise, dificuldade, aliás, e mais o sofrimento e mais a dor, fazem parte da contingência, da condição humana, de modo inevitável. A história é a construção feita em cima de crises e soluções de crises, com alternativas, com debates. E o que resolve as crises é a existência de instituições mais ou menos consensuais, através das quais se conduz democraticamente as alternativas necessárias para promover a superação das dificuldades. Então, o fato não é o fato de haver uma crise, né, na economia de alguns países da zona do euro e nos Estados Unidos, que me leva a crer, Mauri, que esteja tudo errado naquele sistema, que aquele sistema não presta e que ele seja por si mesmo gerador de crises. Quer dizer, já houve várias crises dentro deste sistema e ele continuou produzindo resultados muito superiores a todas as alternativas a esse modelo que foram apresentadas e tentadas construir ao longo da história. Então, eu tomo com muita restrição isso. Há uma crise? Não, realmente há uma crise nesse momento. Mas, em compensação, se alguns países do primeiro mundo estão enfrentando dificuldades, outros países, dos países chamados, então, em desenvolvimento, os países emergentes, estão bombando. Então, há outras economias, inclusive economias que eram paralelas, subsidiárias, né, que ficavam naqueles bolsões de pobreza marginal a que provavelmente tu estavas te referindo ou pensando quando falaste. Hoje, aí está havendo um processo de desenvolvimento muito saudável. Não podemos esquecer que também precisamos dar um jeito de recuperar as economias europeias. E aí eu chamo a atenção dos nossos telespectadores. Pense comigo. O que será que o trabalhador espanhol, que o trabalhador português, que o trabalhador irlandês, que o trabalhador grego, que está lá hoje, Brito, enfrentando as suas dificuldades, está esperando como alternativa para resolver os seus problemas? Será que ele está esperando que se adote lá uma solução tipo cubana? Onde não há crise, Cuba não tem crise. Lá se cristalizou uma situação de crise. É estático, calcificou. A crise é permanente. Será que é isso que eles estão esperando lá? Ou será que eles estão esperando simplesmente coisas como que as indústrias comecem a produzir, que o comércio comece a vender e que as pessoas comecem a comprar? É óbvio que a saída para eles será o funcionamento de uma economia da empresa, de uma economia aberta. A recuperação é o sonho da recuperação e da retomada do desenvolvimento, que todos os dias as pessoas que procuram estar bem informadas ligam a televisão para saber quanto cresceu a economia americana, quanto cresceu a economia na Europa, quanto cresceu a economia da Rússia, quanto cresceu da China, da Índia.
Por quê? Porque é assim que se nós vamos sair, é com estas alternativas que são proporcionadas pela livre iniciativa humana dentro de regras de mercado que caem dentro daquela caixa comum do capitalismo, que eu digo, é uma palavra que eu não gosto, mas em relação à qual, sem sombra nenhuma de dúvida, os resultados são esperáveis, certamente serão encontrados. E se puder haver alternativas melhores, superiores, que possamos debater os quatro aqui, ou fazendo, quem sabe, uma convergência de Davos, que está reunido lá com o Fórum de Porto Alegre, eu acho que ninguém poderá se opor a isso. Aliás, a presidente Dilma vem a Porto Alegre, mas o ministro patriota está lá participando do Fórum de Davos, né? Como é da responsabilidade de quem tem preocupação com os problemas internacionais. Boa noite, Moema, seja bem-vinda ao nosso Rio Grande do Sul. Pelo que eu entendi do ponto e contraponto, está dizendo Percival que o fórum tem um temário que absolutamente corresponde a uma necessidade. Você entende que não há por que discutir esta crise que não existiria na sua leitura. Não do capitalismo como tal, você rejeita até... Posso responder? Pois não, claro. Não. Eu quero fazer a síntese das duas. Eu acho que discutir estas questões que interessam a humanidade é de interesse da humanidade. Certo. O que a mim preocupa, né, é que se pretenda apresentar como alternativa para a crise que está aí o fim de uma economia livre, aberta, de mercado, com bandeirinha do partidos comunistas, que só não produziram um estadista, não produziram uma economia que funcionasse, não tiraram ninguém da pobreza. E a proposta do fórum é realmente tirar as pessoas da pobreza com outro modelo que não seja o dito capitalista ou a economia de empresa? É isto? Na verdade, rapidamente colocando, essa economia que funciona, a gente tem que perguntar, funciona para quem? Né? Quem é que está dentro e quem é que está fora, né? Então, assim, eu não discordo do que foi colocado pelo Gina a partir de quem está dentro da economia. Agora, quem está fora, que é a maioria, esse capitalismo não serve. Mas eu acho que na hora da réplica a gente vai poder ter condição de... Estão aí os dois pratos da balança. Você pode ser o fiel dela. Gente, muito boa noite. Obrigada pelo convite. Sendo a única carioca da mesa, tenho que dizer que é um prazer para nós estar aqui em Porto Alegre, essa cidade que lançou para o mundo a possibilidade desse debate tão importante. Eu acho que talvez, para nós, a questão mais importante não é só discutir o nome, o título, mas é o princípio do capitalismo, que de alguma forma também foi compartilhado pelo socialismo verdadeiramente existente. E esse princípio aqui hoje está em questão. E está em questão por uma questão fundamental, a questão dos limites do planeta. Nós construímos a ilusão de que nós vivíamos num planeta de recursos ilimitados e pensamos que a qualidade de vida humana se fazia pelo mais consumo e mais consumo. O problema principal do capitalismo, do meu ponto de vista, ou dois problemas principais, é a ausência de consciência de limite do planeta em que nós vivemos. Nós vivemos num planeta em que isso que você estava chamando com razão, o desejo dos europeus de acordarem desse sonho, é completamente irrealizável. Não existe planeta suficiente para você comprar um carro e querer ter dois carros. Tendo dois carros, querer ter uma lancha. Tendo duas lanchas e um carro, querer ter um helicóptero. E daí ir ilimitadamente numa lógica de consumo. Também é verdade o que você disse, que nós, na América Latina, estamos vivendo um momento de euforia. É verdade. Qualquer um que chega ao Brasil hoje reconhece e identifica esse crescimento do qual você está falando. E é verdade. E aí eu tenho que dizer que nós, na América Latina, e uma experiência que começou no Rio Grande do Sul, que hoje é a presidência da República do Brasil, tem um aspecto extremamente importante, que é a preocupação com a injustiça social e, portanto, uma tentativa de distribuição muito mais séria do que os governos anteriores. Então, como é que a gente, de alguma forma, enfrenta a desigualdade que é produzida sistematicamente pelo mercado? Não resta a menor dúvida que hoje muitas pessoas que estavam completamente excluídas das possibilidades de ter uma vida digna têm acesso à alimentação, têm acesso à casa, e isso é fundamental, absolutamente fundamental. O nosso problema, portanto, não é como nós enfrentamos somente a pobreza, mas é também como nós enfrentamos a acumulação absurda de riqueza por uma parte pequena da humanidade. Essa é a nossa questão principal. A nossa questão principal, portanto, é a desigualdade.
e é a distribuição. Num planeta limitado, com recursos limitados, a única forma de garantir o que o Mauri estava chamando a atenção, que é vida digna para todos, é com compartilhamento. Não existe nenhuma possibilidade de um sistema que é humano, que é definido pelo mercado, gerar alguma coisa que não seja essa desigualdade. Então, para mim, a questão não é se o mercado é importante ou não, evidentemente que é. Todas as sociedades humanas usaram o mercado e se relacionaram com o mercado, é evidente que o mercado é importante. A questão é quem controla o mercado. O problema do capitalismo é que ele é construído em torno da ideia de que é o mercado que controla a vida humana. Então é como se a gente tivesse uma hipertrofia do mercado, uma hipertrofia da mercantilização de todas as coisas. Eu não concordo com isso, eu quero deixar claro. Ai, mas nós estamos debatendo porque a gente não concorda. Se há onde possa ter havido essa ideia, eu não concordo. Bom, então, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, a questão não é o mercado, mas é quem controla o mercado e a serviço de quem ele está. Então, como é que regras de mercado, primeiro, não permitem uma acumulação ilimitada, uma acumulação imoral de riqueza, ao mesmo tempo em que você tem a produção sistemática de pessoas passando fome e na miséria. Isso tem que ser feito com a consciência de limite. Então, um mundo baseado numa lógica de crescimento ilimitado e, principalmente, baseado na premissa de que felicidade humana é comprar, comprar e comprar, é um mundo que está fadado à crise sistemática. E eu concordo totalmente contigo. Crise é do viver, crise é do estar vivo. Agora, que tipo de crise, que tipo de mundo a gente constrói, acho que essa é a questão. Quem define o limite da riqueza? Deveria ser a sociedade. Deveria ser a sociedade como um todo. Sociedade igual ao mercado? Não, sociedade diferente igual ao governo. De mercado. Sociedade diferente de governo. O governo é uma parte, eu acho que você tocou num ponto fundamental. Para nós, a solução não é uma solução estadocêntrica, em que o Estado é o principal ator. O conjunto da sociedade tem que criar força social suficiente para garantir a ideia essencial do Fórum Social. Claro, e dos bens comuns, de bens comuns que estão na natureza e que devem ser compartilhados pela humanidade como um todo. Se a premissa for outra, não dá para traduzir como mercado tudo isso? Tudo não, uma partezinha disso sim. O mercado como uma parte da nossa vida, em que a gente compra e vende coisas, claro, em que a gente intercambia coisas, claro. A questão é qual é o lugar que o mercado tem. É o mercado que define, por exemplo, uma coisa... Posso te ajudar? Está falando de política. Eu estou falando de política. Não de economia. Não. Eu tenho que introduzir ainda. Vai. Eu só queria que ficasse bem claro na posição da Moema. O mercado é uma parte. Isso. Muito bem. Mas, afinal de contas, é o todo que compra e vende. A sociedade, porque senão... Mas nem tudo é mercado. Se tu cercares numa parte, tu vais criar excluídos. Primeiro, nem tudo é mercado. Tá. Nem tudo deve ser comprado e vendido. Tá. 2, tem valores sociais, valores humanitários que devem orientar e organizar e regulamentar o mercado. Necessariamente através do Estado. Através do Estado ou de outras formas de controle Muito social. Bem. Tá. Então, está definido aí o papel que cada um desempenhou até agora e toda esta bandeja é tua. Boa noite, Brito. Boa noite, telespectadores. Boa noite aos meus colegas de mesa aqui. Eu acho que, enfim, apesar da responsabilidade me colocada para definir essa bandeja, eu acho que a Moema pontuou algumas questões bastante importantes ao trazer o fato de que o mercado e o capitalismo realmente não têm valores que tragam uma ideia de limitação do consumo, limitação de até onde o planeta pode chegar, simplesmente porque o mercado e o capitalismo como sistema econômico, não são entes possíveis de serem possuidores de valores. Indivíduos têm valores. Né? E indivíduos expressam seus valores justamente no mercado. E eu acho que, diferentemente do socialismo, o capitalismo não foi uma formulação teórica, primeiramente, vindo da cabeça de um intelectual mantido pelo capitalismo e somente possibilitado por um sistema capitalista de acumulação que permitiu que a gente saísse de uma fase agrícola, depois industrial, que possibilitasse as pessoas tempo e um conjunto de lazer e de alimentação suficiente para que uma pessoa permanecesse em uma biblioteca sem produzir algo
para o curto prazo, sem produzir algo diretamente para a sua sobrevivência. Somente o capitalismo possibilitou isso, mas, diferentemente do socialismo, o capitalismo não foi uma formulação teórica vinda de uma cabeça de alguém que depois influenciou outras pessoas e a colocar em prática essas ideias, né? O capitalismo é fruto da cooperação social das pessoas, seja com indivíduos, seja com empresas, seja com organizações diversas, né? E por isso, como os interesses, as vontades e preferências das pessoas não são um dado fixo, não são algo constante, é óbvio que a gente vai ter transformações, e isso é uma parte fundamental do sistema capitalista. Isso, na verdade, é o grande valor do sistema capitalista, que estabelece uma base de incentivos para que as pessoas possam atuar e obter, de um lado, os benefícios dele, serem recompensados no mercado quando, sim, tem a possibilidade de trazer para os seus concidadãos, através do mercado, algo que eles valorizam, e, por outro lado, serem, de certa maneira, punidos quando eles não obtêm êxito nisso, né? Quando uma empresa fale, essa empresa está sendo, de certa maneira, punida pelo processo de mercado, não pelo capitalismo, um monstro que vive nas cavernas ou alguém que controle as cordinhas de um jogo pré-determinado, não. Quanto mais livre o sistema, maior é a soberania do consumidor e, de maneira mais clara, o consumidor consegue expressar a sua vontade. Hoje, é inegável que a gente viva uma crise, mas essa crise foi uma crise financeira que surgiu do fato de, nos Estados Unidos, inicialmente, a gente ter uma crise imobiliária, uma bolha imobiliária que foi criada por uma intervenção governamental que vinha desde o início dos anos 90. Então, em primeiro lugar, é incorreto afirmar que essa crise é uma crise capitalista. Essa é uma crise derivada de um intervencionismo exacerbado, partindo do mercado imobiliário, de uma política habitacional que eu considero populista, começando com o governo Clinton, que chegou à conclusão de que, bom, os americanos precisam ter casas. E, enfim, o crédito está respondendo muito a incentivos de mercado, no sentido de que os bancos só estão dispostos a darem crédito para pessoas que realmente têm colaterais para garantir os seus empréstimos. E o governo chegou a uma conclusão, baseado em critérios políticos, de que a gente precisava expandir esse crédito. E por conta disso se flexibilizou regras de concessão de crédito imobiliário, e isso gerou uma série de derivativos, gerou uma série de consequências dentro do mercado que, partindo inicialmente desse arcabouço institucional que criou incentivos perversos para a atuação de indivíduos racionais no mercado, que sim, buscam a sua satisfação individual, buscam a satisfação dos seus acionistas. Esses indivíduos, baseados em um incentivo institucional, acabaram agindo de maneira que gerou todos esses danos, que, enfim, como a gente vive num sistema interligado, acabou gerando danos em uma ampla variedade de situações, né? E, como bem disse o Pugina, somente países realmente muito fechados acabaram não sofrendo com isso. Cuba, Coreia do Norte, até onde eu sei, não sofreu muito fortemente. O Brasil se manteve razoavelmente seguro após essa crise, em boa parte pelo fato de o Brasil ser hoje, dentre as grandes economias, um dos países mais fechados do mundo. O Brasil é atualmente somente o 24º exportador do mundo e o 22º importador. Ou seja, somos uma economia pujante, sim, somos a 6ª economia do mundo, mas somos ainda um país muito pouco capitalista e muito fechado. Então, culpar as atuais mazelas sociais e econômicas do Brasil ao capitalismo está absolutamente equivocado. Nós não vivemos em um país capitalista, vivemos em um país em que vige, infelizmente, um capitalismo de compadres, um capitalismo altamente intervencionista. Enfim, eu acho que é importantíssimo a gente partir desses pontos antes de falar de uma crise capitalista mundial, especialmente no contexto brasileiro. Meu dever é fazer súmulas e traduzi-las ao telespectador, me colocando no lugar de cada um deles. Se eu entendi bem, o capitalismo não está na raiz de qualquer crise de justiça social, correto? E mais de uma vez tu falaste em algo com muita significação, com muita ênfase na tua fala. Intervencionismo, ou seja, tu estás sugerindo que o Estado intervém demais na nossa realidade brasileira.
Correto? Sem dúvidas. É sem isso. dúvidas. Um Estado menor, um Estado... Aí parece que vocês empatam, né? Eu também, mas Não, eu a gente também desempata nessa questão do intervencionismo do Estado eu também concordo. Bom. Só que aí eu acho que e a essência do nosso debate aqui é a política, né? Também acho isso, né? Quer dizer, Política... o capitalismo não existe, né? Não caiu, existe porque os homens decidiram, homens e mulheres decidiram que existisse, né? Política versus economia, economia versus política. Economia política, né? Tem um grande, né, Tá historiador, certo. um grande, né, que não criou o socialismo. Que não criou o socialismo, né? E é importante que existiam monges antes do capitalismo que tinham tempo para estudar e para produzir filosofia, né? Aí eram os donos. Que alguém produzia por eles. Bom, mas então isso não funciona, Então, não é só no super capitalismo. criado pelo Não é só no capitalismo. E Foi o eram- capitalismo que criou essa oportunidade. E eram Aí os- depende de quando se traça o início do capitalismo. E eram, bom, e tá, eram né? os donos do conhecimento do mundo que isso. ficava todo empilhado num sótão. Exatamente, nos Humberto mosteiros. Eco, Sim, o nome da Rosa. o nome da Rosa. Muito bem. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Começo pelo capitalismo, ou então, como é que você prefere? Economia de empresas. Economia de empresas. No próximo bloco, comecei pelo Mauri, começo pelo Pugina. E assim vamos avante. Já voltamos.